Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos imersos aqui na Igreja Batista do Calvário, numa série de ministrações com base no livro do Apocalipse, onde o Senhor Jesus escreve 7 cartas às suas igrejas. E nós estaremos aqui nesse momento, nesse tempo de bate-papo, conversando sobre essas cartas que o Senhor Jesus escreve, que não é apenas algo histórico, mas é algo vivo e relevante, contemporâneo para os nossos dias. E uma vez que isso acontece todas as quintas-feiras, na quinta-feira passada, esteve ministrando aqui para nós o nosso querido e amigo e companheiro de ministério, o pastor Paulo Júnior, que está aqui, que vai responder aí algumas perguntas com base na primeira carta que o Senhor Jesus vai escrever, né, vai direcionar à igreja, e a igreja é a igreja de Éfeso. Então nós estaremos aqui nesse bate-papo, você pode deixar suas perguntas também, enviar suas perguntas para nós, e estaremos aí respondendo na medida do possível. Sem mais delongas, Paulo, que bom estar aqui com você nesse tempo precioso de bate-papo, de conversa, onde nós temos crescido, né, como igreja, como discípulos, como servos de Deus, para essa boa conversa. Amém, cara. Muito bom estar aqui, né, para conversar sobre isso. E eu vejo que é uma maneira da gente estender um pouquinho o sermão, né, e a gente poder aprender um pouco mais. Essa conversa aqui, eu creio que é muito saudável. Ah, que coisa boa. Então vamos lá de perguntas e respostas, né? A nossa primeira pergunta a você, Paulo, com base no texto de Apocalipse, registrado lá no seu capítulo 2, é por que é importante estudarmos hoje essas 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia? Primeiro porque a Bíblia ela é atemporal, né, é a palavra de Deus para nós em todos os tempos. E o número 7 dessas 7 igrejas, o número 7 tem esse símbolo de algo que é perfeito, que é completo. Então, 7 cartas não é porque existiam apenas 7 igrejas na Ásia, né, mas é porque é um número e traz esse senso de algo que é completo, perfeito. Então é a palavra de Jesus para todas as igrejas, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os lugares. Então é o que Jesus tem para dizer para sua igreja, independente do tempo, do lugar. Então é para nós hoje, é para a Igreja Batista do Calvário, é para a Igreja Presbiteriana, Assembleia e todas as outras igrejas, é o que Jesus tem a dizer para nós. Às vezes nós queremos muito saber qual a opinião de Jesus em relação à igreja. A gente vai buscar na palavra e nessas 7 cartas, nós vamos encontrar características da nossa igreja, né, e Jesus ali, ele elogia, ele encoraja e ele corrige bastante também. O encorajamento a gente gosta, o elogio a gente fica todo cheio, mas o que faz a gente crescer é justamente quando Jesus chama a nossa atenção. E ele faz isso nessas 7 cartas, então é importante para hoje, porque é o que Jesus deixou registrado para a igreja de todos os tempos. E fica aí uma deixa muito importante, né, que é uma das frases que sempre se repete, que é: "Quem tem ouvidos, ouça", né. Então nós conseguimos perceber isso com tanta clareza. E é interessante que fala: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas", né. Então ali aí, o fato de ter igrejas ali no plural quer dizer que é para as igrejas de Cristo em toda a terra, em todo o tempo, não é só para 7 igrejas ali que foi escrita aquela carta. Então tá aí para você a primeira pergunta e a primeira resposta altamente relevante para os nossos dias, para aqueles que acham que estudar o Apocalipse é algo que não vai mudar a sua vida, muito pelo contrário, viu. Uma segunda pergunta, Paulo, é o que mais te chamou a atenção estudando essa passagem? Olha, o ponto que mais me chamou a atenção, e até foi o primeiro ponto do sermão, foi que mesmo um começo glorioso requer um cuidado diário, contínuo, né. Porque a igreja de Éfeso começou em um momento que a gente chama hoje de um grande avivamento. A igreja de Éfeso começou com Paulo ali pregando para 12 discípulos que tinham sido batizados do batismo de João, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Paulo impõe a mão sobre eles, eles recebem o Espírito Santo, eles profetizam, eles falam em línguas, e um grande avivamento acontece, magos, mágicos, feiticeiros começam a se converter, eles queimam seus livros de feitiçaria ali na praça da cidade, milagres gloriosos acontecem através da vida de Paulo, então a gente enxerga ali um grande avivamento, né. E Paulo depois quando ele escreve para a igreja de Éfeso, na carta ali aos Efésios, Paulo cita do amor que eles têm. E depois Jesus manda uma outra carta, não é mais a carta de Paulo, que é a palavra de Deus também, mas agora Jesus manda uma carta dizendo: "O amor de vocês esfriou".
Então começou de forma gloriosa, começou um grande avivamento, mas as coisas foram decrescendo. Então não importa como começa, depende se a gente permanece, né. Então às vezes, um começo glorioso não quer dizer que aquilo vai ser bem-sucedido. É importante a perseverança, o cuidado diário, aplicando para isso, né, o cuidado diário na nossa fé, na nossa comunhão com Deus, nas disciplinas espirituais, coisas simples que tem que fazer todos os dias. Mesmo que a minha conversão tenha sido um milagre gigantesco, ou tenha sido uma conversão simples ali, progressiva, requer um cuidado diário. Então, às vezes nós ficamos nos gloriando muito com o que aconteceu no passado e esquecemos de cuidar hoje. Então, o que aquela igreja estava vivendo era um esfriamento do amor, né. E a gente precisa ter esse cuidado, porque o que eu vivo hoje é o que eu plantei ontem, e o que eu vou viver amanhã é o que eu estou plantando hoje. A gente tem que plantar perseverança, vida com Deus e disciplina espiritual para esse amor não se esfriar. O começo foi um grande avivamento, Paulo elogia o amor, mas depois Jesus disse: "Vocês perderam o amor". A gente observa também a necessidade dessa continuidade na vida cristã, né. É uma caminhada, é uma constância, é uma crescente, e isso também você percebeu, com esse estudo, com essa leitura, com essa análise. Vamos de pergunta, você, se conecte conosco aí, né, envie aí as suas perguntas, envie depois esse bate-papo para alguém que você entende que vai ser relevante, vai ser esclarecedor para os seus amigos. Por que essa igreja perdeu o seu primeiro amor, Paulo? Uma pergunta difícil, porque a gente não tem uma resposta clara, né, no texto. Mas olhando para a nossa realidade, para a nossa vida e para a palavra de Deus de uma maneira completa, a gente vê que nós somos muito bons em começar coisas, mas nós temos dificuldade em permanecer. Então, normalmente, a permanência requer um esforço muito grande. E uma questão que a gente vê também, essa igreja ela enfrentou muitos problemas, principalmente com heresias, com falsos mestres. E Jesus elogia essa igreja porque ela sabe identificar os falsos apóstolos, eles rejeitam a doutrina dos nicolaítas, que eram aqueles que diziam que você pode viver a fé em Cristo, mas você pode ter uma vida desregrada. Eles rejeitaram tudo isso. Então, estudando ali, percebendo, eu entendi também que eles ficaram muito combativos, né. Eles estavam o tempo todo defendendo a fé, fortalecendo a igreja. Quando a gente fica combativo o tempo todo, principalmente com os de fora, a gente corre o risco de perder a sensibilidade com os de dentro. Você acha que eles entraram num automático ou não? Eu creio que sim, até porque eles eram muito ativos, né. Jesus fala, "Vocês trabalham arduamente", isso é bom, mas substituíram o amor pelo trabalho e perderam a sensibilidade, ali a essência, né, que é o amor. Não adianta trabalhar sem amor. Paulo fala em 1 Coríntios 13, né, não adianta eu vender tudo que eu tenho, dar o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, vai ser tudo inútil. Então eu creio sim que eles entraram no automático, eles substituíram a paixão ali, o cuidado pelo trabalho simples e mecânico, e esse combate o tempo todo da fé, eu creio que também endureceu o coração deles e eles foram perdendo essa sensibilidade, essa ternura, esse fervor no coração. E a gente precisa cuidar do nosso coração, né, nesse tempo de ativismo que nós vivemos, onde há uma chance muito grande de achar ou de pensar que estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. E a gente precisa, vigiar o nosso coração, as nossas ações. Vamos de pergunta, mais uma pergunta aqui para esse tempo, para esse bate-papo. E eu deixo aí o convite para você, né, todas as quintas-feiras, às 19h30 aqui na IBC, é o seu lugar. Venha estar conosco, venha aprender da palavra de Deus e numa vez que nós estamos aí imersos, tratando sobre as cartas, sobre as 7 igrejas da Ásia. Mais uma pergunta para o nosso querido pastor Paulo Júnior: o que seria esse primeiro amor que tanto falamos? Como descrever esse primeiro amor à luz do texto, pastor Paulo? Na verdade o texto não fala o que é, né, e a gente tem essa questão, fica essa interrogação, principalmente porque o texto não fala o que é o primeiro amor. Mas o primeiro amor envolve muitas coisas, e a gente caminha por todas elas, e certamente uma delas vai encaixar na igreja de Éfeso, vai encaixar na nossa vida também. O primeiro amor, a gente chama de primeiro amor esse fervor espiritual, né, esse amor por Jesus, pela oração, pela palavra.
e esse entusiasmo por servir a Jesus, para viver para a glória de Deus. E a gente chama isso de primeiro amor. E é uma realidade, né, essa chama no coração que você está ali sempre entusiasmado por amar Jesus e saber do amor de Deus por nós também. Esse primeiro amor também, alguns comentaristas dizem que vai pelo caminho também do amor ao próximo, né, então esse amor pelos irmãos, o amor pela igreja, o cuidado mútuo, a as mutualidades, né, de orar, de carregar as cargas uns dos outros, aconselhar uns aos outros, edificar uns aos outros. Então pode ser que essa igreja já estava trabalhando muito, mas elas perderam a essência e a motivação correta, né. É possível fazer a coisa certa com motivação errada, ou sem nenhuma motivação, só porque eu tenho que fazer. Então o primeiro amor pode ser esse fervor espiritual, esse cuidado uns com os outros, e também o primeiro amor, alguns dizem que, e talvez seja o maior problema da igreja de Éfeso, é o pregar o evangelho, testemunhar sobre Jesus. Porque Jesus fala: "Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candelabro de vocês. Vocês vão deixar de ser luz, né. Vocês vão deixar de exercer o principal papel de vocês, que é ser luz no mundo". A igreja é a luz do mundo, né. Nós, individualmente, também, a igreja, esse luzeiro, esse grande castiçal, né, que está no mundo. Então, o fervor é isso. E é interessante porque um novo convertido, que a gente chama, ele está no primeiro amor, a gente costuma dizer isso, né, ele prega para todo mundo. Ele quer que todo mundo experimente do que ele está experimentando. Por isso que uma igreja que sempre está experimentando de conversões, a tendência dela é continuar crescendo, porque os novos que estão fervorosos naquele primeiro amor, eles querem falar do amor de Jesus para todos. E quando a gente vai esfriando esse amor, vai acomodando, a gente para com esse entusiasmo de também pregar o evangelho. Então, o primeiro amor, esse fervor, esse amor mútuo e o amor pela pregação do evangelho para aqueles que ainda não receberam Jesus. Então, para você, para mim, talvez, né, com base nessa argumentação, nessa interpretação, à luz das Sagradas Escrituras, um termômetro para que eu e você possa aferir como está o seu e o meu, né, fervor, o primeiro amor, se nós estamos entusiasmados ainda com a pregação, de não perder a oportunidade de falar de Jesus em cada ocasião, pessoas que passam por cada um de nós. Então, faça essa aferição, como está o seu primeiro amor. Vamos caminhando, temos mais aqui uma pergunta, por onde começamos para ter esse primeiro amor de volta, caso, se identifique ou que tenha perdido esse amor. Interessante que Jesus, ele apresenta o erro, mas ele apresenta o caminho de volta, né. E a pregação completa, ela tem que ser assim. Eu não Uma pregação, o evangelho sendo pregado de maneira completa, ele não pode parar só na condenação, no inferno, no pecado. A gente precisa apresentar a graça, o perdão, o sangue do Cordeiro, a vida eterna. E Jesus mostra isso pra gente. Ele mostra: "Olha, vocês perderam o primeiro amor, mas existe um caminho de graça, um caminho de volta, e é o arrependimento. Vocês precisam voltar onde vocês caíram, né, descobrir onde vocês erraram, e se voltar, é reconhecer também, porque essa igreja podia dar desculpas, e nós somos bons em dar desculpas, né. Eu falei assim: "Não, Jesus, a gente não está tão bem assim, mas a gente também não está tão mal. Olha só como a gente está trabalhando, defendendo a fé, né, e reconhecendo os falsos mestres, apóstolos". Mas ele falou assim: "Olha, sem desculpas, o caminho de volta começa com arrependimento. Sendo humilde, reconhecendo realmente Jesus, eu caí foi aqui, eu esfriei no primeiro amor, e eu preciso do Senhor, e a gente realmente está trabalhando sem amor, a gente perdeu a essência, a gente perdeu a sensibilidade, a ternura com os irmãos, o fervor pela pregação. Então o caminho é o arrependimento. E há sempre um caminho de volta, né". Eu falo sempre com os jovens, eles fizeram até uma canequinha para mim com essa frase, que fala assim: "O Senhor não tem problema com recomeço", né, e sempre é tempo de recomeçar. O que a gente não pode fazer é desistir. "Ah, eu esfriei o primeiro amor, isso não é para mim, a igreja não é para mim, o evangelho não é para mim, já tentei várias vezes", mas a perseverança, às vezes, é você recomeçar sempre e nunca desistir. E o convite está aí, do arrependimento para todos nós, seja para aquele que ainda não recebeu Jesus, ou seja para nós que estamos na caminhada cristã e corremos o risco de cair nos erros da igreja de Éfeso ou das outras igrejas que nós vamos ver, né, e a gente sempre voltar, se arrepender e há lugar para nós para recomeçar e ter o coração de novo fervoroso e cheio de amor. Quando a gente trata de arrependimento, eu gosto muito de recordar do filho pródigo, né. O texto vai dizer que ele vai cair em si, ele vai lembrar, né. E nós, como cristãos, precisamos fazer essa autoavaliação em todo o tempo,
né, e não tem problema algum você cair em si no que diz respeito a essa volta ao primeiro amor e abraçar novamente, né, servir na sua igreja, né, estar disposto aí a caminhar com a sua liderança, com o seu pastor. Então, Paulo, nós chegamos aqui ao final desse bate-papo. Estaremos em outras ocasiões aí conversando sobre esse assunto tão relevante que é as 7 igrejas da Ásia. Deixo para você, né, que está nos assistindo, o convite para estar conosco aqui na Igreja Batista do Calvário, de preferência às quintas-feiras, para aprender ainda mais, né, sobre esse assunto que é tão relevante. E o Senhor Jesus finaliza as cartas sempre dizendo: "Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça". Então fica aí o convite para você, entre nas nossas redes sociais, compartilhe com alguém, envie para nós, vai ser um prazer caminhar com você. Um forte abraço e até a próxima ministração.